E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos conhecer sobre o homem, um ser político animal, que é os elementos teóricos da política. Aristóteles. Para Aristóteles, o homem é um animal político, pois somente ele possui a linguagem e esta é o fundamento da comunicação entre os seres humanos. Segundo seu ponto de vista, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra, logos, e com isso sua capacidade de julgamento entre o bem e o mal, certo ou errado. Então, na visão de Aristóteles, o homem é um animal político. Ele somente possui a sua linguagem e é o fundamento de comunicação entre os seres humanos. E segundo o seu ponto de vista, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra. Isso com a capacidade de julgamento entre o bem e o mal, o certo ou o errado. Filosofia política. A reflexão abrangente de caráter ontológico, ético e epistemológico. É metafísico, relacionado com o poder e a organização dos estados e dos negócios públicos, seu desenvolvimento e seus fins. Todo pensamento sistemático que não tenha sido formulado com a hipótese é comprovado pela investigação empírica, pode ser classificado como uma filosofia política. Então, ela abrangente do caráter, né? Ela abrange o caráter ontológico, ético e epistemológico, o metafísico, que está relacionado entre o poder e a organização dos estados e dos negócios públicos, e o desenvolvimento, né, para os seus fins. Todo pensamento sistemático que não, tá, galera, não tenha sido formulado com hipótese é comprovado pela investigação empírica. Então, o empirismo prova isso aí. Pode ser classificado em filosofia política. Os temas típicos da filosofia política. Então, esse aqui é os seus temas principais. A justiça e a liberdade é o primeiro dele. A sociedade e a felicidade humana. O Estado perfeito. Esse estado perfeito é tudo aquilo que você faz e que você acha maravilhoso, que ficou perfeito. E o bem comum e o Estado. É a reflexão crítica e sistemática sobre o conhecimento político, sobre as essências, os fins e os valores da política. Isso aqui quem falou foi o Nelson de Souza. A reflexão crítica, sistemática sobre o conhecimento político e sobre as essências, os fins, os valores da política. Já temos outro pensador, que é o Léo Strauss. Ele fala que consiste no intento de adquirir conhecimentos certos sobre a essência do político e sobre a boa ordem política ou a ordem política e justiça. Ciência política, conhecimento empírico da política com validade científica, é a mais recente e menos desenvolvida de todas as ciências, embora se inspire em fontes autônomas. Quem disse isso foi Maquiavel. O conhecimento científico dos fatos políticos tem o que? As suas dificuldades de se consolidar, porque sobre ele incide, de um lado, a hipótese da filosofia bem infiltrada, embora camuflada, nas dobras do conhecimento empírico, da atividade política,
e, de outro lado, incidem as experiências permanentes da prática política e a sua linguagem como um senso comum e a das idolatrias políticas e das suas ideologias. Em comum, a diferença, né, entre elas. Ambas possuem um sistema de conceitos metodicamente adquiridos e integrados a uma unidade coerente. E a diferença será uma ciência política quando a abordagem buscar um sistema de conhecimento metodicamente adquirido com a validade universal, por meio da verificação objetiva, inclusive experimental, da certeza de seus resultados. Na política, né? Então, nós temos aí várias acepções diversas. A primeira dela, política como programa de ação ou atividade do indivíduo, instituições ou governos, e a sua divisão de Estado. Exemplo, Fome Zero, reforma da Previdência, versus, né, política como espaço, que se confunde com os programas de ação e se entrechocam as atividades individuais, instituições ou governo. Exemplo, jogo de estresses entre partidos, setores da sociedade e da economia, e assim por diante. 3. Política como liberdade e conhecimento histórico que dela se tem. Exemplo, a política de Napoleão e a política dos anos de JK. 4. A política como desenvolvimento da consciência espontânea, indispensável para a evolução da sociedade, que isso aqui seria a base do sistema político. Exemplo, empregados de uma empresa que sabem defender os seus interesses. 5. A política como sistema parcial. Exemplo, política agrícola, política de exportação. 6. Política como um sistema global. Ainda estamos dentro do sistema global. Exemplo, explicação da política através da teoria dos sistemas. O sistema político e os processos políticos. O fim da política não é viver mais ou viver bem. Aristóteles já dizia que o fim da política não é viver mais viver o bem. Enquanto houver política, ela dividirá a coletividade em amigos e inimigos. Tradição clássica do político social. Então, e essas palavras são de Aristóteles. Instituições políticas. O Estado é a nação politicamente organizada e dotada de atributo da soberania, representando o próprio ordenamento jurídico e detendo o monopólio do poder coercitivo. Então, o Estado é a nação politicamente organizada, dotada de atributos da soberania e representa o próprio ordenamento dos políticos e detentos do monopólio, que esse monopólio do poder coercitivo. Estado-governo. A nação de Estado revela a soberania e as instituições em repouso. A noção de governo sugere o aspecto dinâmico do exercício do poder. Sociedade. Agrupamentos humanos cujos integrantes vivem em presenças, interagindo por um período de tempo suficiente para que estabeleçam uma certa organização e cheguem a tomar uma consciência que integram uma unidade social com limite de bens definidos. A sociedade civil
é a esfera das relações que se verificam entre indivíduos, entre grupos. Então, essa civil, ela já tem as relações que entre os indivíduos e os grupos, entre as classes e o que desenvolvem à margem das instituições estatais. A sociedade civil ela representa como um termo dos conflitos econômicos, ideológicos, sociais e religiosos, em que o Estado tem o seu cargo para resolver, intervindo como um mediador ou suprimindo-os ou puxando o tapete deles ali, que não é certo, não é justo agir dessa forma. O sistema político, na sua acepção mais geral, a expressão sistema político refere a qualquer conjunto de instituições, grupos ou processos políticos caracterizados por um certo grau de interdependência recíproca. A crise do Estado contemporâneo. Então, nesse meio termo aí, a crise no campo político é a inserção de massas, a representação, participação e neocorporativismo. No campo econômico-social, relação de Estado-sociedade, Estado liberal, Estado socialista e Estado social. No âmbito intelectual, os exercícios da soberania nos Estados e nações, que seria o conceito da soberania, o exercício da soberania, e os grandes blocos é a soberania compartilhada. Considero que uma das características positivas da democracia que nos induz a dizer que ela é a melhor, que a menos ruim das formas de governo é exatamente esta. Desculpa, galera. Aqui é estatal, tá? Não é está. É estatal. A democracia é o sistema político que nos permite a maior aproximação possível entre as exigências da moral e da política. Todas as coisas do mundo, em cada tempo, têm o seu próprio encontro com os antigos tempos. Uma frase muito profunda, porque vira e mexe você volta no seu passado, você lembra coisas de que você já fez e você sente aquela saudade. Pessoal, olha só, com essa explicação vocês vão responder as questões 2 e 3 da apostila. Qualquer coisa estou à disposição, é só vocês estarem me chamando para tirar as dúvidas. E até logo!